Olá, aqui é o Paulo Farias e nesse vídeo hoje eu vou lhe ensinar como você zerar os atrasos do seu departamento contábil, aqueles clientes que estão com a contabilidade em atraso, utilizando uma ferramenta de gestão de projetos na nuvem chamada Pipefy, uma ferramenta gratuita de gestão de projetos chamada Pipefy. A primeira coisa que você vai precisar fazer para zerar os atrasos no seu departamento contábil é atacar as causas, os problemas que levam aos atrasos. E existem basicamente 4 causas para os atrasos no departamento contábil. A primeira causa está nos clientes, aqueles clientes que não enviam as informações ou enviam essas informações fora do prazo. A segunda causa está na ineficiência do processo, do seu processo. Provavelmente você tem algumas ineficiências que estão levando a esses atrasos. A maior dessa ineficiência é, em geral, o excesso de interrupções que ocorrem com o colaborador. E também o paralelismo, ou seja, ele tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo e ainda atender o cliente. O processo fica muito improdutivo, ele está concentrado em alguma coisa, para ver alguma coisa no WhatsApp ou no e-mail, depois volta, isso gera muita improdutividade. Então você vai ter que atacar esse problema. A terceira causa, que é muito comum e muitas vezes não é percebido, é a ausência de um deadline. O que é um deadline? É uma data limite. Bom, por que no fiscal ou na folha é muito mais raro acontecer atrasos? Porque lá existem deadlines, existem datas limites que, se não forem cumpridas, elas causam custos para o cliente e muitas vezes também para o escritório contábil. Esses deadlines fazem com que o pessoal se desdobre e aí tenha que realmente aumentar a sua produtividade para conseguir atingir esses prazos. Então é importante que no departamento contábil você tenha estratégias também para criar deadlines, metas mensais aí, ou até semanais, para que você tenha também esse efeito aí que evita a procrastinação, evita a baixa produtividade. A quarta causa é um controle ineficaz. Muitos escritórios não têm um controle centralizado onde consiga ver lá todas as pendências, o que é que está em atraso, o que é que está próximo ao vencimento, para que possa tomar aí as medidas preventivas para evitar os atrasos. Então, são essas 4 causas que você vai precisar trabalhar. Mas mesmo depois que você já conseguiu atacar essas causas e resolver a maioria dos problemas, um problema ainda persistirá, que é como lidar com todo aquele atraso. Por quê? Aquilo vira uma bola de neve. Enquanto você tem contabilidades em atraso, fica mais difícil você manter também os outros clientes em dia. Então, quanto mais atrasos, mais novos atrasos são gerados, porque quando chega lá o início do ano, todo mundo tem que correr, tem que se desdobrar para fechar o ano, fechar o balanço, entregar as obrigações anuais, e aí isso vai gerando novos atrasos. Então é preciso criar uma força-tarefa, criar um projeto para atacar essas contabilidades que estão em atraso. E é isso exatamente que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, como você usar uma ferramenta de gestão de projetos para você criar um projeto e aí controlar nesse projeto o que está em atraso até que você zere tudo. Para você atacar as contabilidades em atraso, como eu já disse, você vai ter que criar um projeto. Nesse projeto, primeiro você vai definir quais são as estratégias, como é que você vai atacar os atrasos. Por exemplo, você pode definir prioridades. Então, aqueles clientes, por exemplo, que são aqueles clientes que mais precisam da contabilidade, é interessante que você priorize, que você atenda primeiro eles. Por quê? Eles precisam mais dessas informações contábeis para que você consiga levar mais valor agregado para esses clientes. São empresas que naturalmente precisam mais dessas informações atualizadas. Então, uma boa estratégia é você dividir em blocos e estabelecer metas para cada grupo de clientes, começando pelos mais prioritários. Outra estratégia que você pode definir para esse seu projeto de zerar os atrasos é você dedicar uma equipe para isso, que não concorra com as atividades do dia a dia. Então você pode separar lá um colaborador que ele vai trabalhar só nisso. Se não dá para fazer isso, se a sua estrutura é muito pequena, você pelo menos precisa reservar um horário para que aquele colaborador trabalhe somente nesse projeto. Porque um dos fatores que atrapalham o sucesso dos projetos é quando existem conflitos de agenda. Então,
o colaborador precisa atender o projeto, mas também precisa atender o dia a dia, os clientes, as solicitações, e aí uma coisa acaba atrapalhando a outra. Então é muito importante que, se você não conseguir separar um colaborador ou mais só para atuar nesse projeto, você pelo menos reserve horários. Então, por exemplo, todas as tardes ele vai exclusivamente trabalhar no projeto para zerar essas contabilidades até que realmente isso esteja completamente estabelecido. Outra estratégia que é bem interessante também que você utilize nesse projeto é criar incentivos para o cumprimento das metas. Esses incentivos vão ajudar a você criar esses deadlines. Então, você vai criar prazos que são como datas limites para o seu grupo, porque se eles não cumprirem, eles não vão ganhar lá os incentivos. Então, você pode criar aí prêmios como viagem, prêmios em dinheiro mesmo, bônus, né, que estão condicionados ao cumprimento das metas, ou seja, aos deadlines. Bom, agora que você já entendeu um pouco como você deve montar esse projeto para zerar aí os atrasos no seu escritório contábil, eu vou mostrar agora na ferramenta como é que você vai fazer para operacionalizar isso na ferramenta. Por quê? É muito importante que você tenha uma ferramenta, porque mesmo que você já tenha uma ferramenta de gestão de tarefas no seu escritório, na hora em que você mistura as pendências regulares que estão em dia com aquelas todas as tarefas que estão em atraso, aquilo vira uma bagunça. Porque normalmente esses softwares de tarefas, eles destacam o que está em atraso. Então fica um monte de coisa em vermelho ali que não permite você gerenciar adequadamente o restante das tarefas. Uma boa dica é você separar, tira da sua ferramenta, se você tem uma ferramenta de gestão de tarefas, você tira esses clientes que estão em atraso, essas contabilidades que estão em atraso, e você coloca em outra ferramenta. E aí pode ser uma ferramenta como essa aqui que eu vou mostrar, o Pipefy, porque aí nessa ferramenta você vai controlar exclusivamente aqui os esforços para esse projeto de zerar as contabilidades em atraso. Então, à medida que eles forem sendo zerados, esses clientes normalmente podem ir lá para o seu software normal de gestão de tarefas. Vamos dar uma olhada aqui então agora no Pipeline, como é que a gente pode fazer isso. Muito bem, já estamos aqui então dentro da ferramenta Pipefy. A Pipefy, como eu já disse, é uma ferramenta de gestão de projetos na nuvem. Ela é tipo o Trello. Se você já conhece o Trello, então você vai ficar bem familiarizado. Só que para mim é uma ferramenta melhor, ela é mais intuitiva, tem mais recursos. E como o Trello, ela tem uma versão gratuita que dá para aproveitar bem. Então a grande vantagem é que você pode usar ela sem pagar nada. Eu estou usando aqui uma versão gratuita. Uma desvantagem é que ela é uma ferramenta genérica, então ela não é uma ferramenta que foi criada para escritórios de contabilidade, mas é bem fácil configurar ela para que você possa usar para um projeto como esse que eu vou mostrar aqui, que eu chamei de Projeto Zero. Então primeiro eu vou acessar aqui e vou mostrar para você um pipe, que é como a gente chama aqui no Pipefy, já configurado com os parâmetros que a gente precisa para controlar esse nosso projeto, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? O Pipefy, ele trabalha com a visão do Kanban. O Kanban é um quadro onde você vê de maneira visual a situação de cada tarefa dentro do seu projeto. Então, aqui você pode ver, eu criei são 5 etapas do projeto. Então, eu tenho a etapa de receber os documentos, eu tenho a etapa de executar, eu tenho aqui uma pendência cliente, que é quando eu estou na execução aqui e apareceu alguma pendência. Então, tudo que está pendente, eu vou jogar para cá. Eu tenho uma etapa de revisão. O que é a revisão? É quando, uma vez concluída a execução, o colaborador executou, ele vai passar para o supervisor fazer uma revisão. Tá? Então, eu estou considerando aqui que no seu processo tem uma revisão. E depois tem o passo de publicação, que é enviar os documentos para o cliente e daqui é concluído. Então vamos ver como funciona isso aqui na prática. Então eu tenho aqui um documento, eu tenho aqui um cliente Zork, por exemplo, que está aqui e você vê que ele já está em atraso aqui, porque embora o prazo da entrega seja 30 de setembro, eu estabeleci como meta que até 30 de setembro eu entregaria todos esses clientes. Lembra que eu falei de priorizar um pacote de clientes, mas eu estabeleci metas
para que aconteçam antes desse prazo final. Então, eu defini aqui que eu deveria receber os documentos até o dia 9 de setembro. Então, ele já venceu aqui esse prazo, 2 horas atrás, e ele já está vermelhinho aqui, avisando que ainda não recebeu. Mas vamos dizer que esse cliente Zork, você vê que tem alguns campos aqui que eu configurei no formulário, como o nome do cliente, a competência e o prazo de entrega. Tá? Então, agora o documento chegou. O que é que eu vou fazer? Eu vou mover para o passo de execução. É bem simples aqui, e eu venho e movo para a execução. Então, ele veio para cá. Ó. Chegou em execução, o que é que eu posso fazer? Eu venho aqui. Em primeiro lugar, eu posso mudar essa data aqui. Então, agora que está em execução, vamos dizer que aqui que o prazo para execução seja até o dia 11. O que é que eu posso fazer também? Eu posso também atribuir um responsável. Então, vamos dizer aqui que o F. Coutinho é quem vai trabalhar nessa tarefa. Então, você atribui para ele. Então, eu atribuí. Então, já está aqui para o Fred. E o que é que vai acontecer? O Fred, ele já vai receber um e-mail dizendo que essa tarefa agora está com ele. Então, vou fechar aqui. Vamos dizer que eu fosse o Fred. O Fred recebeu lá um e-mail, disse que tem uma tarefa para ele, ele clica na tarefa e ele vai cair já dentro aqui do formulário. O que é que tem no formulário aqui que eu configurei também? Um checklist da contabilidade. Então, o que é esse checklist? É que o Fred, à medida que for executando essas tarefas dele, ele pode ir marcando aqui, ó. Então, ele vai marcando que fez a integração com o fiscal, já fez a integração com a folha, já fez a importação dos financeiros, começou a fazer os lançamentos manuais, e aí, na hora de fazer os lançamentos manuais, o Fred descobriu que está faltando alguma informação, ele não entendeu lá alguma informação no extrato. O que ele vai fazer? Ele vai mandar para a pendência. Então, ele coloca lá em pendência. Agora, o que é que ele precisa fazer ainda na pendência? Ele podia fazer isso antes de mover, mas como ele não fez, ele vai entrar novamente aqui e ele vai dizer o que é que aconteceu, tá? Então, ele vai aqui na aba comentários e vai escrever um comentário. Então, ele vai dizer, ó, foi solicitado ao cliente maiores informações sobre o lançamento X. Ok? Então fica bem documentado aqui, qualquer pessoa que for acompanhar esse processo. Eu poderia ter também anexos aqui, né? Obviamente vai ter anexos. Quando chegou a documentação, a pessoa que recebeu a documentação, ele pode vir aqui e incluir os anexos, né? Isso seria lá naquela primeira etapa, né? Ele vem aqui, vamos pegar aqui um documento qualquer. Eu vou abrir aqui uma pasta qualquer e vou escolher aqui esse documento aqui, só para ilustrar. Então, ele vai ficar aqui anexo, tá? Então, é bem legal porque você pode incluir comentários, pode incluir anexos, pode mudar a data, pode dizer quem é o responsável. Então, todo o controle fica aqui na sua mão, tá? Uma vez que o cliente respondeu lá, que mandou a informação, o Fred vai abrir novamente, ele vai lá, mais uma vez, lá no checklist. Tá? O checklist aqui não está aberto, porque alguns campos só aparecem nas fases corretas, então ele tem que trazer de volta, isso faz com que ele volte. Deixa eu liberar aqui, está liberado. Então, o cliente devolveu o que ele pedia, ele vai voltar aqui para a etapa de execução. Então, agora ele abre a execução e aí sim está liberado aqui para ele continuar fazendo o trabalho dele, fez a conciliação, fez o fechamento. E agora, o que ele faz? Ele pode já concluir? Não pode. Ele nem pode publicar? Não pode, porque está configurado que primeiro ele tem que mandar para revisão. Então, tudo isso é configurado. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, mando para revisão. A revisão aqui veio e ele vai mudar aqui agora, porque o responsável é o Paulo. Então, o Paulo é quem vai fazer a revisão, vai receber um e-mail e já vai lá ser avisado de que ele precisa fazer a revisão. Bem tranquilo, depois que ele revisa, que o Paulo revisa, que sou eu aqui, o que é que eu faço? E eu posso mover para publicação. Inclusive eu posso mover para publicação aqui, ó, arrastando aqui, ó. É bem prático também. E já está em publicado. Publicação, vamos dizer que fosse outra pessoa. O que é que eu faço? Atribuo aqui, entro aqui novamente, responsável, digo aqui que é o Tiago, né? O Tiago é que vai fazer a publicação. Então, passo agora a tarefa para o Tiago. Então, o Zork agora está com o Tiago vai receber um e-mail e vai caber a ele publicar, mandar um e-mail lá para o cliente ou colocar na área do Google Drive ou do OneDrive que você usa para compartilhar com o cliente, tá? Então, com isso aqui, você controla todo o projeto aqui. À medida que você for atendendo os clientes, você vai passando,
Terminou a publicação? Agora você pode mover para concluído. O empresário pode ir acompanhando por aqui. O que é que já está concluído, o que é que está publicado, o que é que está em atraso, né? Está vermelhinho aqui, quem está com quem, né? Tem os nomes das pessoas. E se ele quiser saber mais informações, ele entra e vê os comentários, vê se lá se foi colocado algum comentário e ele vai ver, tá? Se tem algum comentário. Vamos lá, agora eu vou mostrar como você cria um novo pipe do zero, né? Porque aqui eu já criei aqui o projeto atraso zero. Mas eu vou criar um do zero, só para mostrar rapidamente que ele mesmo vai lhe guiar para você criar esse processo. Então eu vou criar aqui, adicionar novo pipe. Ele tem aqui alguns templates, né, de vendas, marketing, recursos humanos, mas eu não vou usar nenhum deles, eu vou iniciar do zero. E ele vai me guiar, vocês vão ver. Bom, a primeira coisa que eu preciso é digitar um nome. Então eu vou escolher o nome Contabilidade em Atraso e vou mandar criar o pipe. Quando você cria, ele já vai guiar você. Então, por exemplo, aqui eu vou botar começar para ele me guiar. Como é que eu faço? Aí ele diz, ó, o seu processo começa aqui. Clique em mais para criar um novo card. Esse aqui é um tutorial que ele está mostrando como você usar a ferramenta. Ele diz que você pode padronizar as entradas do seu processo, customizando o formulário. Isso é interessante para a gente e eu customizei esse formulário. Mas vamos criar aqui o novo card, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Então, ele já criou. Parabéns, você criou um card com sucesso. Clique para conferir como ele ficou. Ok, vamos clicar. E ele abriu aqui o card. Tá vendo? Essas são as informações essenciais do lado esquerdo e do lado direito. Ele vai mostrar aqui como as informações que tem. O histórico, né? Ele vai mostrar que tem a fase atual que você está trabalhando. Ele vai mostrar como você avança de uma fase para outra, né? Ele mostrou aqui que avançou, ok, vou clicar aqui. Ele vai dizer também que você pode adicionar novas informações, novos campos em cada fase. Como eu incluí o checklist, lembra lá que eu incluí? Pois é, dá para fazer isso também. E ele vai mostrar aqui tudo no ajuda aqui, né? Então tem uma barra de ajuda aqui, você dá ok e ok, vamos lá começar. Esse projeto que ele criou aqui, ele criou basicamente com caixa de entrada, fazendo e concluído. Mas você pode ir criando novas fases, né? Criando novas fases, está vendo aqui como criar uma nova fase. Eu posso criar uma fase e dar um nome a ela, como eu fiz lá, chamei execução e chamei de execução. Então, ele vai aparecer aqui essa fase, execução. Na fase eu posso editar ela. O que eu posso editar? Eu posso incluir um novo campo, né? Então, por exemplo, aqui um campo. Eu escolhi qual era o campo que eu queria incluir aqui. Então, a gente vai escolher o tipo, por exemplo. Então, tem o checklist. Era aquele checklist. Então, eu escolho o checklist e eu vou dizer quais são as opções do checklist, tá? Quando eu coloquei lá integração fiscal, integração folha e por aí em diante. Na hora que depois que eu terminar tudo, eu vou salvar e aquele campo já vai estar, faltou botar o nome, aqui o nome do campo, eu vou chamar de checklist mesmo, né? E vou agora salvar. Então, ok, já foi criado, eu posso voltar ao pipe aqui. Se eu abrir aqui e criar um novo, quando ele passar para a fase de execução, ele vai estar com aquele campo do checklist. Bom, você pode editar o nome da fase, né? Então é fácil aqui, ó, você edita a fase, e aqui está o nome e você troca por recebimento de documentos. E lá embaixo vai ter o botão salvar, você salva. Tá? Então já tem aqui, ó, ele mostra as fases aqui. Né? Eu posso já vir aqui alterar a execução, em vez de fazendo, eu posso trocar essa aqui agora por revisão. Então, em vez de fazendo, depois da execução eu vou ter a revisão, como eu configurei lá no meu exemplo. Tá? E aí você vai
configurando o seu fluxo exatamente da forma que você quer, que fique mais fácil para você acompanhar e também para os seus colaboradores fazerem. Bom, e uma vez que você incluiu todos os campos, incluiu os formulários, você vai convidar a equipe. Você vai clicar aqui em membros e aqui você vai convidar os membros do time. Você vai abrir aqui uma janelinha e vai colocando o e-mail das pessoas que vão participar, que são os colaboradores, e aí eles vão receber um link, né, para que eles também se loguem aí no Pipefy e aí com isso consigam começar a utilizar a ferramenta. Tá legal? Como eu disse, não era o objetivo fazer um curso sobre Pipefy, mas para dar uma visão geral de como a ferramenta pode funcionar e especificamente para esse projeto, que eu chamei aqui de projeto atrasos zeros, né? Como é que você pode configurar um pipe que fique exatamente dessa forma aqui e você coloque os campos e aí permita que você como gestor consiga acompanhar e os colaboradores consigam usar e ter um controle ali da evolução do seu projeto. Tá legal? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Se gostou, deixa aqui a sua curtida e também você pode indicar aí para outras pessoas para quem isso pode ser útil. Legal? E eu espero te ver novamente aqui no nosso próximo vídeo. Tchau!